Olá, tudo bem? Eu sou Alex Tavares e mais uma vez estou aqui para compartilhar conteúdo, dados, informações com foco na saúde. E hoje a gente vai adentrar no universo da saúde mental, principalmente no tratamento da dependência e sendo ainda mais específico, no tratamento da dependência de nicotina. Mas não é só sobre o tratamento da dependência da nicotina, a gente vai falar de dependência de maneira geral num primeiro momento. E para aprofundar a questão da dependência em nível genético, comportamental, psicológico, físico, falar também das consequências das carências emocionais, no tratamento, na atenção, a gente vai abordar também o que é psicoterapia, o que é psicoterapia de esquemas, enfim, entre esses temas e outros e de forma extremamente objetiva, rápida, em linguagem para quem ainda não tem formação na área da saúde, não tem formação profissional na área da saúde, eu vou contar com o auxílio de uma colega psicóloga, psicoterapeuta, especialista em psicoterapia cognitiva comportamental e também com especialização no tratamento da dependência química, tratamento de dependência de nicotina. A Paula Gutz, ela vai construir com a gente aqui no nosso canal algumas reflexões que eu tenho certeza que vão te auxiliar, seja na questão acadêmica, se tu é estudante ou se pretende atuar como psicólogo, psicoterapeuta, e também se tu está vivendo algum grau de dependência, e principalmente de dependência de nicotina, ou até se tu está lidando com uma pessoa que tem dependência, tá bom? Então vamos estabelecer contato agora com a colega Paula Gutz. Então tá, gente, vamos conectar agora com a psicóloga Paula Gutz. Então, Paula, tudo bem? Olá, tudo bom, Alex? Então vamos compartilhar informações a respeito das ciências da saúde. E como eu falei, a Paula é psicóloga e trabalha com a terapia de esquemas. E nessa produção de hoje a gente vai abordar, principalmente para as pessoas que estão em início de carreira na área da saúde, são estudantes de psicologia, de medicina ou qualquer outra atividade profissional, em linguagem bem acessível, né? O que é a terapia de esquemas? Diga aí, Paula. Então, terapia de esquema é um tipo de terapia cognitiva, né? É uma evolução da teoria cognitiva mais pragmática. Ela é mais abrangente, é uma terapia que trabalha muito mais a relação terapêutica, na medida em que ela reparentaliza. O que significa isso? Reparentalizar. Ela entende que os pacientes lá na sua infância tiveram algumas necessidades básicas afetivas não supridas. E uma forma de lidar com isso é a reparentalização limitada, através do vínculo terapêutico, depois de identificado qual esse déficit da necessidade afetiva, é poder proporcionar para o paciente aquilo que ficou faltando dentro, obviamente, dos limites terapêuticos. Além disso, se trabalha muito técnicas vivenciais, né? De poder, de uma certa forma, se reconectar com situações traumáticas vividas na infância e poder ressignificar, a gente poderia dizer assim, essas situações de uma outra forma, de um outro contexto, para poder lidar com aqueles padrões, utilizando outras estratégias, não mais utilizando aquela estratégia aprendida na infância como forma de lidar com aquela falta. E que tipo de carência assim tu vem identificando que é muito frequente, seja na literatura psicológica ou até na tua atividade clínica? Na minha prática, o que mais está aparecendo assim é a gente chama de um esquema de privação emocional. O O que que é isso? significa isso?
é uma necessidade da criança se sentir conectada, amparada, amada pelos pais. Na medida em que isso não é proporcionado ou a criança não entende Uhum. quando recebe isso, existe esse déficit, essa falta de se sentir importante o suficiente, de se sentir merecedora de coisas. É como se a Uhum. criança tivesse recebido pouca atenção, se sentindo pouco importante para os pais, e isso acaba sendo reproduzido, acaba sendo perpetuado ao longo da sua história, ou seja, é um adulto que facilmente vai acabar se sentindo pouco importante, que facilmente vai acabar se sentindo não merecedor de coisas, ou que sempre vai precisar ficar tentando ser melhor, para Uhum. quem sabe assim se sentir amado por alguém. Uhum. E esse tipo, assim, é uma percepção, ou seja, o que tu está falando, vê se eu estou compreendendo o que tu está dizendo. A criança, mesmo tendo o apoio, vamos dizer assim, outra pessoa, um terceiro, um outro, observando a relação dos pais com o filho, talvez observem que esses pais estão dando atenção e carinho. Mas a criança não percebe isso, logo vai gerar esse tipo de carência. Outra Exato. situação, concretamente, um terceiro, um outro observa que os pais de fato abandonam essa criança do ponto de vista afetivo. E ela também tem a percepção, né, que está sendo abandonada. Nessas duas situações distintas, né, o sujeito não recebendo apoio ou não tendo a percepção do apoio, ele pode desenvolver essa carência, é isso? Exato, exato. Uhum. Porque além dessa questão comportamental, contingencial, existe também uma predisposição, né? Quando a gente fala de temperamento. Por exemplo, irmãos que foram criados pelos pais de uma mesma forma, eles podem reagir Uhum. àquela reação de formas diferentes em função de uma vulnerabilidade genética, Uhum. né? Sim, sim. Sim, então havendo essa privação emocional, de fato, ou somente a percepção dessa privação, né, Uhum. não vai importar para o processo terapêutico. O que para Uhum. o processo terapêutico vai importar é a forma que aquele paciente registrou aquela vivência. Uhum. Sim. E assim como uma última pergunta nessa questão que a gente está abordando da terapia de esquemas, esse tipo de privação gera que tipo de possível tipo de psicopatologia, né, seja na adolescência, na vida adulta, que tipo de relação dá para se estabelecer? Se é que dá para se estabelecer, o que é que tu vem identificando? Sim. A gente, na terapia do esquema, a gente não trabalha tanto com psicopatologia aguda, Uhum. né? Na minha prática, pelo menos, quando eu recebo pacientes com uma psicopatologia aguda, e o que que significa isso? Um transtorno depressivo, um transtorno bipolar, uma Uhum. ansiedade generalizada, pânico. Para esses casos, eu sigo utilizando a terapia cognitivo-comportamental, Uhum. né? Tá. Se esses pacientes se mantendo em processo terapêutico, aí então a gente vai poder, ou se eles não, se eles são refratários à terapia cognitiva, aí Uhum. então eu lanço mão da terapia de esquemas. Uhum. Não, e tu entrou num tema que eu acho bem interessante. Eu também tenho essa perspectiva de que não há panaceia no mundo clínico, né? Então, Exato. né, mesmo eu também trabalho com a terapia cognitiva e, né, eu não acho que a terapia cognitiva serve para todo mundo, né? Assim como eu Uhum. acredito que nenhuma forma de terapia, seja psicoterapia ou outra qualquer, né, homeopatia, psicanálise, comportamentalismo, enfim, né, é importante a gente ter essa consciência também, né, de que, né, aos seus limites, seja qual for a intervenção, Sim. né? Então a gente tem que E estar adaptando. e justamente por valorizar e reconhecer as necessidades específicas de cada paciente, Sim. né? De não Uhum. entender que uma teoria vai servir para todo mundo. E não, né? Cada paciente vai ter as suas especificidades e é preciso que a gente esteja atento Uhum. a isso para poder intervir da melhor forma. Uhum. Não, perfeito. Então vamos ficando por aqui.
Ficando aquela promessa da gente conversar também numa outra área que a Paula trabalha, que é na intervenção de dependência, principalmente dependência de nicotina, né, Paula? Mas Isso. daí a gente retoma o contato para uma nova produção, combinado? Maravilha. Então tá, até mais, tchau, tchau. Até. Tchau, tchau. E essa foi a colega Paula Gutz, psicóloga, né, especialista em psicoterapia cognitiva comportamental, atende com a abordagem da terapia de esquemas. E eu vou deixar aqui na descrição dessa produção um link para que tu possa enviar também dúvidas, né, solicitações de orientações com a Paula Gutz, tá bom? Lembrando que a Paula, junto comigo, nós dois e mais vários outros profissionais da saúde, psicólogos, médicos, nutricionistas, educadores físicos, enfim, vários profissionais da saúde, nós todos estaremos reunidos no Comental, Congresso Online de Saúde Mental, e tu pode ter acesso gratuito ao Comental, basta entrar no comental.com, entra nesse endereço, comental.com, e já faz a tua inscrição para receber o teu ingresso de acesso gratuito. Vou deixar aqui na descrição dessa produção também um link para o Comental. E eu lembro, se tu tem interesse em receber as nossas informações, as nossas produções, lembra de assinar o canal. Assim, o sistema robótico que media o nosso contato, ele vai entender que esse tipo de conteúdo é interessante e vai te enviar um aviso, né, via e-mail, de que mais uma produção foi publicada. Além disso, tu pode usar o espaço aqui de comentários para deixar a tua observação a respeito de temáticas com foco na área da saúde que de alguma maneira estão te mobilizando, né? Gera a dúvida, a sugestão, enfim, né, coloca a tua manifestação que a gente vai atrás, né, na produção, no desenvolvimento de conteúdo com base na ciência para compartilhar contigo. E, por fim, se lembrou de alguém que está passando por uma situação de dependência de forma geral, e focalmente dependência de nicotina, lembra de compartilhar esse conteúdo com essa pessoa. Também o tipo de conteúdo talvez seja interessante para quem é estudante da área da saúde, né, desenvolver algumas reflexões sobre as abordagens existentes e que podem auxiliar muitas pessoas. Tá bom? Eu vou ficando por aqui então. Muito obrigado pela tua atenção e até a próxima produção. Lembrando, as produções são publicadas bem cedo. 6 horas da manhã a gente publica algum tipo de conteúdo com foco na saúde. A gente está utilizando esse horário, 6 da manhã, porque há muitos sujeitos que manifestaram que assistem a gente ou escutam durante caminhada, durante musculação, ginástica, ou então indo para o trabalho ou para a faculdade. Então foi um meio que a gente encontrou de acompanhar, né, esse público, essa audiência no horário que essa audiência está pedindo. Então, até às 6 horas da manhã. Tchau!